Sabe qual era meu sonho de criança? Ser astronauta, descobrir, conquistar, explorar, mas não aconteceu. Eu olho para o céu, para a lua. Queria ir lá. O homem sempre quis alcançar o céu, ultrapassar os limites. Quem nunca, na noite, já se viu parado olhando para a lua? Seu movimento, seu brilho, ela parece tão próxima. Como um símbolo, a lua inspirou inúmeras histórias. Atiçou nossa curiosidade e imaginação. O único satélite natural da Terra é um símbolo romântico que ainda hoje fascina artistas e cientistas. A lua acompanha a imaginação do homem desde a antiguidade. Entre os povos da Mesopotâmia, a lua era o demônio Sin, que mais tarde foi substituído pelo demônio Ishtar na Babilônia. Para os chineses, a lua era Kuan Yin e para os índios brasileiros, Jaci. Para os maçons, Baphomet, cujas mãos apontam para a lua. A lua também foi adorada como um andrógeno que reúne características masculinas e femininas, com o demônio hindu Shiva. A lua tem um papel fundamental na cosmologia de Telema, o sistema místico e ocultista estabelecido por Aleister Crowley no século XX. Na astrologia, tudo que tem forma e é mutável é regido pela lua. A lua é um símbolo para o mundo islâmico e alguns estudiosos até dizem que o deus do Islã é a lua. Entre os babilônios, Sabato era o dia de lua cheia, quando Ishtar ficava menstruada. A lua foi associada à fertilidade da terra, dos animais e das mulheres. Os gregos tinham 3 deusas luas, Ártemis, Selene e Hécate. Os romanos chamavam a lua de Diana, a protetora da caça e da noite. Enfim, desde a antiguidade, o homem sempre quis ir à lua, falar na lua. Go ahead, Mr. President. This is Houston out. Hello, Neil and Buzz. I'm talking to you by telephone from the Oval Room at the White House. And this certainly has to be the most historic telephone call ever made from the White House. Eu gosto de ler sobre o mundo, saber o que aconteceu no passado e o que pode acontecer no futuro. Mas e se nosso passado é baseado em mentiras? As nossas expectativas para o futuro seriam viciadas por uma história falsa. A ideia de que podemos colonizar a Lua, morar em outro lugar deste universo, viajar pelo espaço profundo e ir para um lugar até então desconhecido, ao infinito e além, me soava empolgante. Aquela vontade de fazer uma viagem extraordinária contra tudo e todos, ir até o desconhecido e conquistá-lo. Aquele sentimento de explorar é uma sensação única e inspiradora, digna de um filme épico. O primeiro homem pisou na Lua, Neil Armstrong. O espetáculo foi, inclusive, transmitido pela televisão ao vivo para 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Paul VI is speaking to you, astronauts. Honor, greetings and blessing to you, conquerors of the moon. Gigantesco salto para a humanidade. Coleta rochas e planta bandeira. We did it. Not just us, not just America, but we, the world, different countries. They felt like they were part of what we were able to do. And that made us feel very good. Assim como eu sonhava, muitas crianças hoje sonham em serem astronautas. Por quê? Você conhece algum astronauta pessoalmente? Aposto que não. Por outro lado, bombeiros, médicos, jornalistas, professores, músicos, com certeza sim, são profissões palpáveis e inspiradoras do nosso dia a dia. Mas o que vemos hoje
é um número crescente de crianças desprezando profissões palpáveis e alimentando um desejo em ser astronauta, uma profissão irrelevante na nossa vida diária. Ora, as crianças e até mesmo os adultos foram influenciados pela propaganda. A propaganda é capaz de modificar o pensamento de um indivíduo e de toda a sociedade. A publicidade, o marketing e a semiótica, quando unidos, somado o desejo inerente que o ser humano tem de conquistar e explorar, podem produzir resultados desastrosos, como, por exemplo, a mentira. I just can't tell you how proud we all are of what you have done. For every American, this has to be the proudest day of our lives. And for people all over the world, I am sure that they too join with Americans in recognizing what an immense feat this is. Muito empolgante, a maior história de sucesso dos Estados Unidos desde o final da Segunda Guerra Mundial é o épico conto da Ida à Lua. Essa história fala de 2 dúzias de heróis americanos partindo para conquistar a Lua em nome de toda a humanidade. Depois de plantarem a bandeira americana na Lua, os astronautas viajaram por toda a Terra. Junto com suas esposas, visitaram 23 países em apenas 45 dias. Todo mundo queria conhecer o primeiro homem que pisou na Lua. Ir à Lua foi o evento perfeito e fantástico para reunir povos, nações e tribos, todos de uma só vez. O pouso na Lua trouxe aos Estados Unidos uma esmagadora vitória política, publicitária e de propaganda sobre todo o mundo. Os Estados Unidos mostraram a todos, de uma só vez, quem tinha a palavra final do mundo. Essa é a maior semana desde o começo do mundo, desde a criação. Nada mudou o mundo mais do que esta missão. O mundo nunca esteve tão unido. Because of what you have done, the heavens have become a part of man's world. And as you talk to us from the Sea of Tranquility, it inspires us to redouble our efforts to bring peace and tranquility to earth. Belo discurso, enquanto a guerra do Vietnã e os protestos contra ela estavam acontecendo. Era um período conturbado para os Estados Unidos, Guerra Fria, crise dos mísseis em Cuba, corrida espacial, assassinato do Kennedy, tudo isso fez o contexto histórico das missões Apollo. Era preciso que a máquina de propaganda entrasse em ação e mudasse esse cenário caótico. E exatamente 6 meses depois de Nixon tomar posse como presidente dos Estados Unidos, o homem pisa na Lua. Mera coincidência
ou seria propaganda política? Lembre-se, todas as viagens à Lua, que no total foram 6, aconteceram no mandato do presidente americano Nixon. Nixon se envolveu em um escândalo de espionagem chamado Watergate e foi o único presidente americano na história dos Estados Unidos que renunciou. I am confident that the world is a safer place today, not only for the people of America, but for the people of all nations. And that all of our children have a better chance than before of living in peace rather than dying in war. This, more than anything, is what I hoped to achieve when I sought the presidency. This, more than anything, is what I hope will be my legacy to you, to our country, as I leave the presidency. Prezado senhor secretário, eu renuncio por este meio o ofício de presidente dos Estados Unidos. Nixon renuncia à presidência e cumpre a promessa de seu antecessor, John Kennedy. Kennedy prometeu que até o final da década de 60, o homem pisaria na Lua. Before the end of the 60s, we will see a man to the moon, an American, and we're very proud that our country continues to produce these young men who go so far and carry with them so much. Lembre-se, o pouso na Lua é um símbolo de dominação. A nação que pisasse primeiro na Lua estaria um passo à frente de todas as outras. Domínio, controle e poder. I believe we possess all the resources and talents necessary. But the facts of the matter are that we have never made the national decisions or marshaled the national resources required for such leadership. We have never specified long-range goals on an urgent time schedule or managed our resources and our time so as to ensure their fulfillment. I therefore ask the Congress, above and beyond the increases I have earlier requested for space activities, to provide the funds which are needed to meet the following national goals. First, I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space, and none will be so difficult or expensive to accomplish. O mundo estava em jogo. Quem fosse primeiro à Lua ganharia o mundo, a mente e o coração das pessoas. Right now, we need a 10 to 12-year program that has as its ultimate goal the manned domination of space. And if we don't, we're going to be in trouble. Assure our preeminence in the peaceful exploration of outer space, focusing on an expedition to the moon in this decade. Now it is time to take longer strides. Time for a great new American enterprise. Time for this nation to take a clearly leading role in space achievement, which in many ways may hold the key to our future on Earth. Um papel de liderança no espaço como chave para o futuro na Terra, isso não é um exagero, de modo nenhum. A imagem da bandeira americana permanece na Lua até hoje como um símbolo da superioridade americana. Afinal, o pouso na Lua foi destinado para conquistar o espaço ou será que foi para conquistar a Terra? Os dois. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. O presidente Kennedy foi um grande porta-voz da ida do homem à Lua. Ele falava com muito entusiasmo que o homem pisaria na Lua e as pessoas acreditaram nele. Acreditaram que era possível o homem pisar na Lua. Take an additional risk by making it in full view of the world. But as shown by the feat of astronaut Shepard, this very risk enhances our stature when we are successful. Anos depois dessas declarações, Kennedy foi brutalmente assassinado em plena praça pública, onde todo mundo pôde assistir.
preço para manter um segredo pode custar muito, muito caro. Pouco antes de sua morte, o presidente Kennedy fez um discurso sobre sociedades secretas. The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it. Quais sociedades secretas? Qual ocultação? O assassinato de Kennedy teria alguma conexão com a ida do homem à Lua e o presidente Nixon? Bem, é um grande segredo como mandamos homens à Lua entre os anos de 69 e 72 praticamente a cada 6 meses. E hoje, zero. Nada. Mesmo com uma tecnologia muito superior, a Lua permanece lá, sem ninguém, por 50 anos. Diferentemente de qualquer outra ocasião registrada na história, não houve absolutamente nenhuma cobertura da imprensa independente sobre um evento tão monumental como a ida do homem à Lua. As imagens e vídeos apresentados ao público na televisão eram completamente controladas pelo governo federal americano. Ah, e claro, talvez os telefones fossem melhores em 1969. For one priceless moment in the whole history of man, all the people on this earth are truly one. One in their pride in what you have done, and one in our prayers that you will return safely to earth. Thank you, Mr. President. It's a great honor and privilege for us to be here representing not only the United States, but men of peace of all nations, and with interest and a curiosity and with a vision for the future. Honor for us to be able to participate here today. And thank you very much, and I look forward, all of us look forward to seeing you on the Hornet on Thursday. Apolo é o nome de um deus pagão que representa o Sol. Nas missões Apolo, pelo menos em 2 insígnias, vemos referências explícitas à imagem do deus pagão Apolo. Na Apolo 13, pode-se ver o Sol e os cavalos do deus pagão Apolo. E na última missão, Apolo 17, aparece o rosto desse deus pagão. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon e em grego Apollyon. Apollyon é um dos muitos nomes do deus pagão Apolo Sol. O deus oficial do Império Romano, por exemplo, era o Sol Invictus.
Para os egípcios, era o deus Sol Ra. Para os astecas, Tonatiuh, a quem eles realizavam sacrifícios humanos. Ao levantardes vossos olhos em direção ao céu e observardes o sol, a lua, as estrelas e todos os demais corpos celestes, não vos deixeis seduzir por esses astros para adorá-los e a eles servir, porquanto são apenas coisas que o Senhor, vosso Deus, distribuiu entre todos os povos que vivem debaixo do céu. A adoração aos astros, principalmente a lua e o sol, é condenada em todo o Antigo Testamento na Bíblia. Existem inúmeras referências que igualam a antiga adoração ao sol com o culto a Satanás. O sol e a lua foram adorados por povos antigos pagãos e são adorados até os dias de hoje. A NASA costuma dar nomes pagãos e astrológicos para suas missões. Osíris, Ártemis, Órion, Gêmini, dentre outros. A NASA decidiu nomear a maior missão da humanidade de Apolo, o deus pagão Sol. Simbolismos e o culto ao Sol é uma prática comum dentro da maçonaria. E curiosamente, boa parte dos astronautas que participaram das missões Apollo e outras missões da NASA são maçons. Esses são os astronautas da NASA declaradamente maçons. É óbvio que a lista de astronautas maçons deve ser bem maior, se considerarmos os maçons não declarados. Outros astronautas da NASA, como Neil Armstrong, Alan Shepard, William Pogge, Vance Brand e Anthony Englund, são todos filhos de maçons conhecidos. Marcos Pontes, o único astronauta brasileiro que foi ao espaço, é também maçom. Essa quantidade de astronautas maçons é realmente incrível. Os maçons não representam nem 2% da população americana, que é em sua maioria protestante. Sim, parece que a NASA tem uma influência maçônica muito forte. Não são apenas os astronautas da NASA que são maçons. Seus administradores também são maçons, tal como James Webb, que serviu a NASA praticamente em toda a década de 60, e Kenneth Clankenett, outro administrador da NASA, que também era maçom. Sim, são muitos maçons na NASA, impressionante e suspeito. E não poderia esquecer, o astronauta Buzz Aldrin levou para a Lua essa bandeira maçônica. Os maçons comemoraram isto com uma medalha, dizendo "Nossa bandeira na Lua". Kenneth Clankenett, um dos administradores da NASA, escreveu na revista The New Age: através da placa lunar, a bandeira, o estandarte maçônico e os próprios astronautas maçônicos, a maçonaria já está na era espacial. Podemos duvidar da maçonaria e de sua relevância espiritual para a era moderna, quando até mesmo seus representantes materiais fizeram hoje incursões históricas nas infinitas extensões do espaço exterior? A missão da profissão sempre foi a da salvação, mas até agora o seu campo de atuação era o indivíduo e o trazê-lo para a luz. A maçonaria não pode pensar nesses termos agora. Todos os homens, em todos os lugares, devem ouvir nossa mensagem, ou todos os homens em todos os lugares perecerão. A relação da maçonaria com a NASA e as missões Apollo é forte e real, e não apenas com a maçonaria.
mas também com a magia. Jack Parsons inventou o primeiro combustível de foguete de estado sólido em 1942 e foi um dos fundadores da JPL, o Laboratório de Propulsão a Jato da NASA. O sonho de Jack Parsons era poder ir em um foguete até a Lua. Jack decidiu, se ninguém vai construir foguetes, então eu vou. Lá vai ele, homem no espaço! Em Pasadena, sua cidade natal, Parsons encontrou alguns amigos que tinham a mesma paixão por explosivos. O novo grupo de pesquisadores de foguetes chamava-se Esquadrão Suicida. Então, Jack Parsons e seus amigos, o Esquadrão Suicida, passaram os anos seguintes explodindo coisas e fazendo foguetes voarem. Eles construíram centenas de foguetes e não aprenderam em livros ou em aulas. Foi através de experiência e tentativa e erro. Jack Parsons era também um ocultista, seguidor de Aleister Crowley. Crowley era o líder do culto místico que misturava magia negra e sexo. Um rebelde que sonhava com o impossível. Parsons se fascinou com as crenças de Crowley. Aleister Crowley criou uma religião que se tornou conhecida como Telema. A filosofia de Crowley se resumia numa única sentença: faz o que tu queres. Um grande elemento disso tinha a ver com sexo. Os seguidores da Telema participavam da magia do sexo, uma prática na qual os parceiros sexuais acreditavam que os desejos que tinham durante o orgasmo seriam conseguidos. Parsons era participante ativo da Sociedade Secreta Otto e da Igreja Gnóstica Católica. O credo da Igreja Gnóstica é recitado pela congregação na missa gnóstica com a seguinte frase: "E eu creio na serpente e no leão, mistério dos mistérios, em seu nome, Baphomet." Jack Parsons comprou uma mansão com 12 quartos. Ele colocou um anúncio no jornal, que era alguma coisa assim: aluguel de quartos, boêmios, artistas, anarquistas e ateístas só precisam se inscrever. Dá-se preferência a astrólogos, ocultistas e mulheres de moral duvidosa. E, rapidamente, ele encheu todos os cômodos vazios de sua mansão. Isso se tornou um centro de troca de parceiros, troca de esposas, troca de marido e mulher. Isso se tornou uma grande orgia. Jack Parsons foi amigo de L. Ron Hubbard, o fundador da Cientologia. Tanto Parsons como Hubbard praticavam juntos magia negra e rituais sexuais. Jack Parsons dizia ser a besta e realizava rituais sexuais mágicos para encarnar o demônio Babalon à Terra, através de um filho, o filho da besta, gerado com sua esposa, Marjorie Cameron. Ele chamava Marjorie de a Mulher Escarlate, a mãe das abominações, que geraria o filho da Lua, o Messias que traria uma nova ordem mundial e paz à Terra através da destruição. Essa criança seria chamada de Filho da Lua. Um Messias que literalmente traria Armagedon, destruiria o mundo como conhecíamos e daí ajudaria o mundo a renascer como uma nova humanidade, uma nova civilização. Com o tempo, Jack a convence a experimentar a magia do sexo. E quanto mais ela vivenciava isso, mais se envolvia nessa cultura e pouco depois, Marjorie chega à conclusão de que Jack Parsons está certo e que, na verdade, seu destino é gerar essa criança da Lua e trazer o fim do mundo. E ela se torna uma participante ativa de seus rituais da magia do sexo. Jack Parsons, o Anjo Negro, pintura feita pela sua mulher, Marjorie Cameron. Em 1949, Parsons escreve um livro, o Livro do Anticristo. Faça o que tu queres, será o todo da lei. Eu, Belarion, anticristo no ano 1949, do governo da Fraternidade Negra, chamado Cristianismo, faço meu manifesto a todos os homens, e eu, o anticristo, venho entre vós dizendo, um fim para a pretensão e hipocrisia mentirosa do cristianismo, um fim às virtudes servis e restrições supersticiosas, um fim para a moralidade do escravo,
Um fim para a prudência e a vergonha, para a aliança e o pecado, pois estes são o único mal que é o sol, que é o medo. Um fim para toda autoridade que não é baseada em coragem e masculinidade, para a autoridade de padres mentirosos, juízes coniventes, chantageando a polícia. Um fim à restrição e inibição, pois eu, o anticristo, venho entre vocês pregando a palavra da besta 666, que é: não há lei além de fazer o que tu queres. E eu, Belarion, anticristo, ergo a minha voz e profecia, e digo: eu trarei todos os homens para a lei da besta 666, e na sua lei conquistarei o mundo. O Esquadrão Suicida montou o laboratório de propulsão a jato em Pasadena, que iria criar mísseis direcionados para o exército e acabou se tornando o elemento-chave para a criação das naves espaciais da NASA. Parsons terminou sua carreira como um técnico de efeitos especiais para o cinema e morreu em 1952 numa explosão de seu laboratório enquanto preparava explosivos para um set de cinema. Ele foi encontrado com o antebraço direito amputado, as pernas e o braço esquerdo foram quebrados e o lado direito do rosto rasgado. Apesar desses ferimentos, ele ainda estava vivo e tentava falar algo, mas morreu a caminho do hospital. Embora Parsons tenha morrido em 1952 aos 37 anos, seu legado sobrevive na forma da moderna exploração espacial. A vida de Jack Parsons mostra uma relação interessante entre ciência, programa espacial, rituais mágicos ocultistas e, é claro, a NASA. Em dezembro de 1958, depois de ter construído o satélite Explorer 1, que deu início à corrida espacial dos Estados Unidos com a União Soviética, a JPL de Parsons foi integrada à recém-criada NASA. Como parte da NASA, o Laboratório de Propulsão a Jato continua sua grande exploração espacial. Agora, ele está supervisionando a missão espacial para Marte. Recentemente, a JPL fez sondas para a NASA. A sonda InSight, que supostamente está agora em Marte, foi feita pela JPL. A Aerojet, também fundada por Jack Parsons, foi contratada pela NASA para construir o motor principal do módulo de comando da Apollo e dos ônibus espaciais. A tecnologia da Aerojet se tornou tão importante para o exército americano que o Pentágono se movimentou e tomou o controle da companhia. A União Astronômica Internacional e a NASA deram o nome Jack Parsons para uma cratera no lado oculto da Lua. Lembre-se, o sonho de Jack Parsons era construir um foguete que fosse até a Lua. Não desista de seus sonhos. Nós vamos pousar na Lua. We copy you down, Eagle. Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed. A águia, o símbolo da Apollo 11. Segundo a história, o homem pousou e decolou na Lua nisso, a águia, também conhecida como módulo lunar. A águia é frequentemente usada em simbolismos. Foi usada no Império Romano, foi usada no nazismo, é usada na maçonaria e é hoje um símbolo do governo dos Estados Unidos. Nada demais, só uma curiosidade. Dia 16 de julho de 1969, começa um dos maiores eventos da humanidade. Dia 21 de julho de 1969, um estranho veículo de pernas finas pousa em um distante corpo celeste, a Lua.
escotilha desse veículo é aberta e um ser humano desliza de bruços. Desajeitado em seu traje espacial, ele desce as escadas enquanto o seu colega tira fotos. Mão por mão, ele desce lentamente a escada até que fica de pé em uma das pernas de pouso do veículo estranho. Um pequeno passo para um homem, um grande salto para a humanidade. A fantasia estava sendo realizada. Os americanos foram os primeiros a pisar na Lua, tendo derrotado os soviéticos. A equipe de Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins foi seguida por mais 5 equipes. Todos eles realizaram experimentos na Lua, trouxeram de volta um total de 382 quilos de rochas lunares e depois voltaram à Terra sem nenhuma sequela da radiação mortal do espaço. O final foi feliz, assim como nos contos de fadas. Lembre-se, quem controla o passado, controla o futuro. Dinheiro é controle. 135 bilhões de dólares foram gastos em 6 missões, cujo objetivo principal era hastear uma bandeira americana na Lua. 135 bilhões de dólares poderia resolver a fome e a miséria de muitas pessoas, mas não. Contar uma história e fazer algo irrelevante como plantar uma bandeira na Lua foi mais importante. Viva a ciência e viva o dinheiro. A exploração espacial, como ela foi feita, sempre com o dinheiro do governo, ela servia tanto para lavagem de dinheiro psicológica, ou seja, para a população achar que valia a pena pagar impostos por puro ufanismo espacial, que eu chamo. Então, eu nem acredito que o homem foi à Lua. Mas essa questão, no final, é menos relevante do que o fato de que as missões Apollo, a NASA, o diabo, foram financiados com dinheiro roubado do povo. Então, quando vem a dona Maricota, que não sabe nada, e fala, ai, estão gastando dinheiro para ir até a Lua quando tem gente passando fome. Por incrível que pareça, a dona Maricota tá certa. Dentro da sua simplicidade, ela tá certa. Quando o dinheiro sai das mãos privadas e vai parar na mão do governo, é dinheiro do pobre, é dinheiro do miserável, é dinheiro do faminto, que nós estamos gastando com brinquedinhos espaciais, e eu sou considerado infantil, com meu cabelo desarrumado. O pessoal fala, você é um crianção, Clóvis. Crianção? Crianção é quem pega dinheiro de projetos econômicos reais, de empresários, de empregadores, e gasta com aventuras espaciais. Isso é infantilidade. Aí os caras falam, mas e a tecnologia espacial? Olha, tem um artigo do Lew Rockwell, onde ele mostra que o único grande feito tecnológico da NASA foi o sorvete em pó. Quer dizer, trilhões de dólares para o único grande avanço tecnológico, os caras são sorvete em pó. Agora, aquilo que o Bastiat fala, né? O que não se vê. O que poderia ter sido produzido na sociedade se o governo não tivesse arrancado esse dinheiro do povo? É assim que o governo se mantém na sua farsa. Se não formos à Lua, como iríamos saber disso? Onde vamos encontrar evidências que pudessem atestar tamanha farsa? Se não formos à Lua, é razoável pensar que deveríamos encontrar falsificações e manipulações nas fotos e vídeos das missões Apollo. Se pudermos descobrir pelo menos uma foto com indícios de falsificação e manipulação ou com incompatibilidade com a realidade física, já seria mais que suficiente para duvidar que pisamos na Lua. Entretanto, não são apenas fotos e vídeos que atestariam uma farsa. A reação dos astronautas, a falta de tecnologia, os acidentes, as contradições, juntos formam um forte caso para a farsa da ida à Lua.
Até o final da série da farsa, abordaremos cada uma dessas evidências. Armstrong e Aldrin tinham que pisar na Lua, levados por isso. Mas tem um grande problema: o módulo não podia e não foi testado no ambiente em que ele deveria pousar, isto é, a superfície da Lua. Quando o primeiro módulo lunar chegou ao Cabo Kennedy no verão de 68, o astronauta James Lovell disse: "Um desastre total." Quando testado pela primeira vez, era frágil e folhado. Parecia que todos os seus componentes essenciais sofriam de sérios problemas irreparáveis. O número de problemas estava além da imaginação da equipe mais pessimista da NASA. Em 1º de setembro de 1965, o motor do módulo lunar explodiu durante testes no Centro de Desenvolvimento Arnold, e em abril de 1967, 2 motores do módulo lunar pegaram fogo no Centro de Testes Bell. E mesmo em 1968, existiam problemas além da imaginação. Pouco antes do homem supostamente ter pisado na Lua, todos esses problemas. Provável solução? Se você não pode fazer, falsifique e destrua também. This film you're making now, what is it? This is a film trying to prove that Apollo 11 happened. Does it have a name? I mean, do you have a name for it yet, or I think you're calling it Did We Go? Did we go? Okay, okay. Doesn't have it either. The Smithsonian doesn't have it. Johnson doesn't have it. Right. We've been unable to track it down. I mean, we don't know where this telemetry data ended up, and we don't know what path it may have taken. So unfortunately, I'm afraid I can't really give you much of a clue as to where this data ended up and whether it still exists or not. Como levar a NASA a sério? Depois de bilhões de dólares gastos e de supostamente ter mandado homens à Lua, a NASA não conseguiu realizar uma missão muito mais simples: guardar as fitas originais da maior viagem da história, de um dos maiores eventos da humanidade. Esquisito, a menos que você considere que foi uma farsa. Talvez no final só nos resta dar uma boa risada. So